As pessoas que ali estão são pessoas radicais, que acreditam nas mais diversas notícias, que estão recebendo informações completamente distorcidas e alienadas, né? Há um processo de desinformação. Por que se ataca, por exemplo, o jornalismo tradicional? Isso é uma coisa que é já preparada. Você tem que atacar o jornalismo, você tem que atacar as universidades, você tem que atacar o ensino público, você tem que atacar os professores. Por quê? Porque são pessoas que vão passar informação de uma determinada maneira, com ordem, com uma certa postura, com uma certa fonte, e ali não se acredita nisso. Entende? Olha, eu vou assim, só abrir um parênteses nessa conversa para você poder entender o nível da coisa. Eu tenho um amigo meu que ele tem a mesma idade que eu, a gente serviu o exército basicamente juntos, né? E uma M diferente. Então, ele chegou para mim em 2019 dizendo que tinha recebido. Ele entrou num grupo de WhatsApp lá, do pessoal dele lá, do quartel dele lá, coisa e tal. Foi o 17 Belog, até onde porventura está acontecendo as manifestações aqui em Juiz de Fora. E a informação repassada para eles é o seguinte: eles iam entrar numa ação na justiça em conjunto, coletivamente, com todo mundo que serviu o exército na época de 94 até 2002. É o período que se ficava no quartel lá. Aí ele me disse o absurdo de que a ação era o seguinte: a reincorporar imediatamente toda essa galera. E ele saiu do quartel, ele saiu do exército como soldado raso, e que ele seria reincorporado como terceiro sargento, né? 20 e tantos anos depois, eu não fiz a conta, depois você pode até fazer aí. Ele seria reincorporado ao exército como sargento, receberia retroativo a todos esses 20 anos que ele não trabalhou. Ele vai receber retroativo aqui. Se ele nem no quartel ele estava, nem trabalhar ele trabalhou. E que, passados 6 meses, eles iriam para a reserva. Então, olha só que loucura. Isso se fez acreditar e ele está acreditando nisso até hoje. A minha pergunta é: quem criou essa fake news, essa desinformação? Essa ideia. Exato. E que movimentou milhões de cabeças fracas igual ele pelo Brasil afora todo. Eu ia até perguntar na questão de movimentos antidemocráticos que já ocorreram no Brasil. Porque, assim, eu tenho agora 19 anos, ontem eu era criança, e talvez, não sei se é porque realmente, quando teve, eu era criança ainda, mas eu acho que agora, até a internet, né? Eu acredito que a internet ajudou a visibilizar essa questão desses movimentos antidemocráticos. Na opinião do senhor, realmente foi a questão da visibilidade da internet, ou agora que está tendo esses movimentos? Não, olha, eu imaginava uma sociedade brasileira, até um tempo atrás, eu imaginava uma sociedade brasileira mais tranquila, mais pacífica, apesar de tudo que já aconteceu no Brasil. E, na verdade, nós percebemos que esse movimento nunca deixou de existir no Brasil. A verdade foi essa. Ele ficou mais recluso, talvez tenha perda de espaço, e não vou negar para você, com certeza hoje, com as redes sociais, né, esse movimento ele ganhou uma vultuosidade gigantesca. E isso está chegando, essas desinformações, notícias fantasiosas, isso chega em tempo real e, tipo assim, já até fizeram uma estatística sobre, por exemplo, você tem para cada uma verdade, são 128 mentiras. Então você imagina isso em tempo real, é loucura até calcular isso em termos de 24 horas. Então, assim, o que essas pessoas estão recebendo de informação e no que essas pessoas estão acreditando? Entende? E por que acreditam? Eu falei, gente, eu vejo pessoas que são trabalhadoras, pessoas honestas, que caíram no canto de uma sereia que não existe. Ou seja, você vê um movimento que quer acabar com o Estado brasileiro, com serviços públicos, entende? Você vê um movimento de tirar os direitos do trabalhador. Você teve uma pandemia onde não se falou em compra de vacina, não se atuou efetivamente. Você vê que faltou oxigênio, eles não conseguiram nem suprir Manaus de oxigênio, o que levou a óbito várias e várias pessoas, milhares de pessoas, inclusive. Então, assim, eu fico pensando, por que essas pessoas, porque elas não estão conseguindo juntar ler com crer? Eles não conseguem, existe ali
talvez uma nuvem, uma cortina de fumaça, uma névoa, talvez uma amnésia, não sei te dizer. Eu queria até conversar com um antropólogo, não um sociólogo, mas um antropólogo, para a gente poder repensar um pouco mais sobre isso. Porque é outro aspecto de reflexão interessante. Porque o cara, ele está ganhando hoje R$ 1.200 por mês de salário, ele não consegue se alimentar corretamente. Uma cesta básica hoje custa quanto? Eu tô falando da cesta básica. Uma família de 4 pessoas hoje, uma compra no mercado não é menos que R$ 600, gente. Para comer o básico, não tô nem falando de carne. Então, assim, o que está acontecendo? Esse cara está piamente acreditando que o movimento é esse e tal, e quer lutar por um estado de sítio, por um estado democrático, por um estado de exceção, no qual ele vai ser imediatamente impactado, talvez até o primeiro a ser impactado. O que culminou essa alienação da sociedade brasileira?